Hoje eu vim deixar os Salmos 69 para nossa meditação. E esse salmo, ele fala muito comigo, porque a gente encontra um Davi no seu extremo de aflição. Um Davi que ele chega a falar que ele cansou de pedir socorro. Então imagina um homem que ele é segundo o coração de Deus, um homem que enfrentou ursos e leões, um homem que enfrentou Golias, um homem que enfrentou batalhas, situações tão difíceis. E esse homem chega a dizer que está cansado de pedir socorro. E quantas vezes eu e você podemos nos encontrar assim, cansados de pedir socorro, cansados até mesmo de imaginar que o socorro vem. Mas que na manhã desse dia, o Senhor, ele possa falar com você através desse salmo e que você possa entender que a gente passa assim por situações difíceis, a gente passa por situações que a gente não queria passar. A gente pode passar por essas situações por conta de duas coisas, né? Ou a gente pode estar sofrendo as consequências das nossas ações, a gente pode estar colhendo algo que a gente plantou e por isso a gente está passando por essa situação. Ou dois, a gente pode estar passando por um deserto que o Senhor colocou na nossa história, que o Senhor, ele colocou na nossa vida, para que a gente possa aprender, que é para a gente possa, nesse processo, a gente possa ser podado, a gente possa crescer em conhecimento e entendimento no Senhor, para que a gente possa gerar algo maior, algo grandioso em Cristo, que Cristo possa gerar algo na nossa vida que a gente nunca poderia gerar, nunca poderia acontecer se a gente não passasse por esse processo. Então, a gente passa por situações difíceis, situações que a gente só quer ficar na cama, que a gente só quer ficar chorando, que a gente só quer ficar no nosso quarto, na nossa caverna, que a gente não quer encontrar ninguém, enfim, mas que a gente possa entender, como Davi, no Salmo 69, que Davi estava passando por muitas aflições, e mesmo assim, no Salmo 69, no versículo 34, vai falar assim: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. É muito fácil a gente louvar, a gente adorar, engrandecer, falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, quando a gente está passando pelas situações boas da nossa vida. Mas e quando a gente passa por aquelas situações que a gente abre a carteira? Não, a carteira não, mas atualmente que a gente abre lá o Pix, que a gente precisa de um valor X, mas a gente só tem 10 centavos. Quando a gente abre o armário da nossa casa e possa ser que não tenha comida. Que a gente abre o nosso guarda-roupa e a gente não tenha uma roupa para vestir. Que a gente precise de saúde, mas a gente não tenha. Que a gente possa abrir o resultado de um exame e que lá está escrito algo que a gente não gostaria de passar. Que a gente passa por situações tão terríveis que a gente às vezes diz assim: Senhor, Senhor, eu acho que eu nunca pensei em passar por isso na minha vida. Mas que a gente, nessas situações, a gente possa adorar o Senhor. A gente possa louvar o nome do Senhor. Mesmo com fome, louve. Mesmo triste, louve. Mesmo em pleno sofrimento, adore, porque é na adoração que o Senhor, ele trabalha em nossas vidas. E quando eu falo isso, o Senhor trabalha em nossas vidas através do louvor, através da adoração. Eu não estou dizendo que o nosso louvor, que a nossa adoração, ela vai transformar o Senhor, vai transformar aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Não. O que eu quero dizer é quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente se entrega ao Senhor, não é o Senhor que vai ser mudado, porque o Senhor não muda, porque o Senhor já é maravilhoso, o Senhor já tem aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas quando a gente se entrega, quando a gente louva, quando a gente adora o nome do Senhor, quando a gente se entrega verdadeiramente com todo o nosso coração a Ele, somos nós que somos transformados. Somos nós que mudamos o nosso pensamento. Somos nós que vamos
enxergar alegria e contentamento no Senhor durante o processo que a gente está passando. E principalmente durante o deserto, porque o deserto é a situação que passa só eu e Deus. O deserto, quando Deus nos leva para esse momento, é algo que só vai passar eu e o Senhor. Batalha é diferente. Batalha a gente pode ter ajuda, deserto não. Deserto é a gente e o Senhor. Então, que nessas situações tão difíceis a gente possa louvar ao Senhor. Quando a minha carne diz para mim que não dá, que eu não consigo, que eu não vou louvar, que eu não vou engrandecer, que eu não vou agradecer ao Senhor, eu digo não, eu nego a mim mesma. Intencionalmente, que isso não é fácil. Intencionalmente, eu nego a mim mesma e digo não, aqui não. Quem manda aqui é o Senhor. Então eu nego a minha carne, eu vou louvar, eu vou adorar em todo momento. Acordou? Levante, abre seu olho e diga: Senhor, obrigado, glória a Deus. Mais um dia que o Senhor me dá. Se eu tô respirando, se eu tô enxergando, se meu coração tá batendo, Senhor, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então eu vou te louvar, te adorar, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. E essa situação, por mais difícil que pareça, essa situação, ela vai passar e o nome do Senhor será glorificado. O Senhor não chega no momento errado. O Senhor não chega depois. Ele chega no momento certo, porque a gente quer que o Senhor chegue agora, mas talvez agora não seja o momento que você vai frutificar mais, crescer mais. Que o nome do Senhor será glorificado através do que Deus está fazendo nas nossas vidas, amém? E aí, levando para outro paralelo, né? A gente tá aqui no Salmo 69, mas aí vai vir o Salmo 116. O Salmo 116 que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. E quando a gente louva, quando a gente adora, a gente começa a observar que mesmo no deserto, que mesmo nas nossas situações difíceis, o Senhor, Ele tem cuidado da gente. Como o povo lá no deserto. Estavam ali no deserto, mas o Senhor estava cuidando, estava dando abrigo, estava dando proteção, estava dando saúde, estava dando livramento, estava dando libertação, estava dando tudo aquilo que o Senhor precisava. Não aquilo que eles queriam, porque muitas vezes a gente espera que o trabalhar de Deus seja aquilo que o Senhor entregue pra gente, aquilo que a gente quer, mas não. O Senhor, Ele vai entregar aquilo que a gente precisa para cumprir o seu propósito nessa terra, que a gente precisa para glorificar o nome dEle, porque se eu for ter tudo o que eu quero, não vai ser bom. Eu tenho que ter aquilo que o Senhor quer para minha vida. Então, que a gente possa chegar no Salmo 116 e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. Somente da gente acordar, somente da gente poder abrir o olho, da gente respirar sozinho. Até mesmo respirar por aparelhos, porque quem respira por aparelhos, Deus também está trabalhando naquela vida e o nome do Senhor também vai ser glorificado. Só da gente poder entender, se você está aqui nesse vídeo, é porque você está entendendo o que eu estou falando, você está escutando, você está entendendo, o seu cérebro, ele está funcionando. Deus está te dando conhecimento para você entender e associar e assimilar tudo que eu estou falando. Então, que a gente possa agradecer. E aqui no Salmo, né, ele vai falar: mesmo que eu estivesse muito aflito, o Senhor, Ele inclinou os ouvidos para me escutar. Então, olha só que Deus maravilhoso, que Deus grande, incrível, incomparável. Um Deus de perto, não é um Deus de longe. E quando eu estava sem forças, Ele me salvou. E quantas vezes a gente está sem forças, quantas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir nem levantar, mas aí vem o Senhor com o seu bálsamo, com o seu amor e nos levanta e nos traz para viver mais um dia, nos preparando para uma nova estação que só Ele tem preparado para nós, que a gente nem imagina, mas o que o Senhor está fazendo. Então, que a gente possa louvar, que a gente possa adorar o nome do Senhor e entender que todo o processo tem a mão dele estendida e que quando a gente está no Senhor, a gente tem abundância de alegria. Quando a gente está no Senhor, a gente entende que aqui nessa terra a gente vai ter aflições, como a gente tem todos os dias, mas que essas aflições
quando a gente passa com o Senhor, a gente tem certeza, a gente tem entendimento que o Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas e a gente consegue descansar. Porque a gente entende que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela nos leva para um lugar que a gente não pode acessar sem o Senhor, sem a mão do Senhor, sem o caminho do Senhor. E que possamos observar, como no Salmo 116, observar e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes das nossas vidas. Então, que a gente possa enxergar dia após dia, viver tudo como se fosse um milagre. Viver tudo como se fosse realmente um processo, um tempo de espera. A gente está sempre ali, a um passo atrás do que o Senhor vai fazer. A gente só tem uma peça de um quebra-cabeça gigante. A gente tá ali com uma peça que a gente olha assim, nossa, o que é isso? Que estranho. Isso não vai encaixar. E essa imagem aqui não faz sentido. Não faz sentido para mim. Não faz sentido para você. Porque a gente não tem o todo. A gente não tem a visão que o Senhor tem. Mas o Senhor sabe o momento certo de encaixar aquela peça, de nos mostrar aquilo que somente Ele está fazendo na nossa vida. Então, que você, que a gente possa descansar na boa, maravilhosa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Que durante o processo a gente possa se achegar mais e mais à presença do Senhor. E como eu posso fazer isso? Amando o Senhor. E quando a gente ama alguém, o que é que a gente faz? A gente busca essa pessoa. A gente pode estar com todos os afazeres da face da terra, mas quando a gente ama alguém, a gente vai colocar essa pessoa como prioridade. Então, que eu possa priorizar o Senhor, que eu possa acordar da minha cama e a primeira coisa que eu pensar na primeira hora do dia, que eu abrir os meus olhos, seja: Senhor, Tu és grande, Tu és Deus, Tu és aquele que me sustentou durante a noite, Tu és aquele que me deste sono para que eu pudesse dormir, acordar e viver mais um dia com o Teu propósito, mais um dia vivendo a Tua boa e maravilhosa vontade na minha vida. Então, que possamos fazer isso, nos levantar, adorar o Senhor, pegar nossa Bíblia e adorar o Senhor, abrir a nossa Bíblia com intencionalidade e meditar, orar, agradecer, dobrar o nosso joelho, que a gente possa dobrar o nosso joelho, não esquecer disso, de reverência ao Senhor, dobrar o nosso joelho, agradecer a Ele tudo de bom que Ele tem feito e agradecer a Ele tudo aquilo que não está nos agradando e entregar a Ele: Senhor, alinhe o meu coração, alinhe o meu pensamento ao Teu pensamento, que os Teus planos sejam os meus planos, que os Teus propósitos, eles comecem a fazer sentido para mim e que a gente possa sair do nosso quarto, da nossa cama, tomar o nosso café da manhã ou não, que a gente possa agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor. Talvez não seja aquilo que você queira comer, mas obrigado, Senhor, porque eu tenho comida, Senhor. O Senhor está me dando comida. Que a gente possa sair, talvez não tenha carro, mas que a gente possa pegar o nosso transporte, ir para a faculdade, ir para o trabalho, ir para a igreja, agradecendo e louvando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde para ir. Que a gente possa chegar nos locais e sermos agentes de transformação e não iguais a todo mundo, que a gente possa ser diferente, que a gente possa ser observado e as pessoas dizerem: nossa, olha só, ela é assim porque ela é crente, ela é assim porque ela serve ao Senhor, olha só como é uma pessoa que tem Jesus na vida. Que a gente possa fazer isso, não porque a gente é bom, não porque a gente merece, mas porque a gente tem um coração voltado ao Senhor e porque Deus usa esse coração, essa terra boa e fértil, para fazer a vontade dele através das nossas vidas, para que Ele possa alcançar outras vidas através da nossa vida. Que a gente possa ser uma palavra de conforto para quem está precisando. Que a gente possa agir com bondade quando alguém age com aspereza na nossa vida. Quando alguém tratar a gente mal, que a gente possa tratar essa pessoa com amor. Que a gente possa, assim como Jesus, dar a outra face. É difícil, é muito difícil, mas que a gente possa fazer isso. Que a gente possa amar as pessoas, servir as pessoas, entregar o nosso melhor e não fazer de qualquer jeito, porque Deus não é um Deus de qualquer jeito, Ele é um Deus de excelência. Que a gente possa entregar excelência às pessoas e que a gente possa priorizar o Senhor, porque eu tenho certeza que quando
A gente prioriza o Senhor, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. As demais coisas é porque não tem importância. Quando a gente tem importância, quando as coisas têm importância, a gente nomeia. O que a gente precisa nomear é o nosso amor pelo Senhor. Porque o resto, as demais coisas vão ser acrescentadas por amor e bondade ao Senhor. Porque o Senhor é o primeiro e é o último, é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim das nossas vidas. Que a gente possa se entregar cada vez mais e mais a esse Deus que é tão maravilhoso, que nos ama, que nos dá propósito, que nos dá tudo aquilo que somente Ele pode dar, e principalmente a salvação. Ele já nos entregou o melhor. Eu costumo dizer, que o Senhor te dê vitória. Não, Jesus já me deu vitória. Na cruz, Jesus já me deu vitória. Jesus já me deu tudo que eu precisava. Já me deu tudo que eu precisava. E por que é que eu fico me preocupando? Que eu fico me desesperando? Não posso. O que eu só posso fazer é adorar, louvar e engrandecer o nome desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão lindo, que é tudo, que Ele tem que ser tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Porque Ele se entregou por amor a mim. E eu preciso, dia após dia, me entregar a Ele. Intencionalmente, negar a minha carne. Quando a minha carne disser não, eu tenho que intencionalmente entender que eu sou do Senhor e dizer sim para Ele todos os dias. E é isso. Glória a Deus. Que o Senhor possa tocar no seu coração, assim como tocou no meu coração, com essa palavra. E que você possa entender que mesmo nos momentos difíceis, você precisa louvar ao Senhor, engrandecer ao nome desse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, e que através do seu louvor, através da sua adoração, o seu coração, ele vai se conectar ao coração de Deus, e você vai entender, vai observar e vai agradecer a Deus pelos processos que você está passando, e que já, daqui a um pouquinho de tempo, é tão bonita essa palavra, daqui a um pouquinho de tempo, você vai encontrar aquilo que o Senhor está alinhando na sua vida. Você vai encontrar a vitória que você tanto busca, e talvez a vitória que você tenha no seu coração hoje não seja a vitória que o Senhor tem para te entregar, porque a gente pensa bem pequenininho, a gente pensa ali na nossa limitação, mas o Senhor, ele pensa maior. O Senhor, ele vê todo o contexto. Então vai chegar o dia, em nome de Jesus, que você vai lembrar tudo aquilo que você passou. E você vai ver o propósito tão lindo que Deus tem para sua vida, que Deus tem para sua história, e que não é um processo não é um propósito que para em você, é um propósito que vai abençoar outras pessoas, que não fomos feitos para nós mesmos, fomos feitos para adorar o nome do Senhor. Nossa, glória a Deus, que o Senhor, ele continue transformando o meu coração, que o Senhor continue transformando o teu coração e a tua mente, e que o nosso coração seja voltado a Ele, que a nossa prioridade seja a Ele, que possa faltar tudo no nosso dia, menos o Senhor, que a gente possa ficar sem falar com todo mundo, menos com o Senhor. Amém, amém, amém e amém. Que seja dias de bênçãos na nossa vida, que a gente possa observar as bênçãos que o Senhor está fazendo.